Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal e mano, ninguém esperava isso. Uma rodada decisiva no Campeonato Brasileiro com Botafogo e Palmeiras, Flamengo e Fortaleza. Olá meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Opina Rubro Negro. E antes de nós começar tudo, trazer todas as notícias do dia a dia do Flamengo e da rodada do Campeonato Brasileiro, eu peço para você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o like bacana, acione o sininho das notificações, e você que já é inscrito, meu muito obrigado, e deixe aquele like também aí que ajuda a fortalecer o nosso canal. Então, sem enrolação, vamos começar o vídeo já falando aqui sobre o Gabigol. Basicamente o seguinte aí, o Gabigol foi muito bem recebido lá em Fortaleza, pela torcida do Fortaleza, né? Onde a torcida gritou, fica Gabigol, fica Gabigol. Só que aí, gente, tem muito torcedor do Flamengo que está irritado com a situação do Gabigol, quando ele vestiu aquela camisa do Corinthians, né? E aqui no Sudeste, aqui em Minas, no Rio, nesses lugares, muita gente, muito torcedor do Flamengo falou, fica Gabigol, fica no Nordeste. Então, aí eu acredito que depois dessa, a torcida muito dividida aí, acredito que o Gabigol ele não vai ter clima mais para ficar no Flamengo. Por quê? Porque ele deixou de ser amado por uns e acabou sendo odiado por outros. Então, resta saber aí o que vai acontecer no final do ano, né? Porque ele já pronunciou aí que vai esperar o próximo presidente. Mas o destino dele está nas mãos dessa diretoria aqui. Se ele assinar um pré-contrato com outro clube, a outra direção não pode fazer nada. Vamos mudar de assunto aqui, agora vamos falar de Botafogo e Palmeiras, porque hoje vai ser um jogo daqueles, hein, cara? Cara, é difícil acreditar que o Botafogo entregou o Campeonato Brasileiro. O Botafogo entregou a liderança para o Palmeiras e mais, o Botafogo deu esperanças a quem já estava praticamente morto na briga pelo título. Isso porque o empate do Botafogo com o Vitória, ele trouxe, além da liderança para o Palmeiras, ele trouxe esperança para Flamengo, Fortaleza e Internacional. Isso é incrível, gente. Os números estão aí, a matemática está falando. Inter, Fortaleza e Flamengo têm chances sim de ser campeão brasileiro. Chances mínimas, mas tem. Palmeiras e Botafogo, eles têm quase a mesma porcentagem ali, com o Palmeiras liderando a ponta da tabela. E no meio de tudo isso, hoje temos também, além de Palmeiras e Flamengo, Palmeiras e Botafogo, um jogo decisivo. A gente vai ter também Flamengo e Fortaleza. E só ressaltando como o jogo de hoje para o Botafogo ele vai ser tão desgastante. Por quê? Porque o Botafogo, se ele quiser ser campeão brasileiro, ele vai ter que usar todas as suas armas hoje contra o Palmeiras. Só isso. Tem que jogar com o time titular. Já vai ter um desfalque certo. O Luiz Henrique foi expulso no jogo contra o Atlético Mineiro. Vai desfalcar nessa partida. E se quiser ser campeão brasileiro, vai ter que jogar com os titulares e vai desgastar os titulares para jogar o jogo de sábado da final da Copa Libertadores. Então, é por isso que eu falo para vocês que o Botafogo, de campeão, virtual campeão, a entregador, né? O Botafogo daria para entregar esse campeonato e não tenho dúvidas que vai entregar. E o campeão pode ser o Palmeiras, porque o Palmeiras está muito mais à frente que os outros aí, né? Do Flamengo, Fortaleza e Inter. Não pela pontuação, mas o Palmeiras ele vai jogar os últimos jogos aí contra Cruzeiro e Fluminense depois. Vai ser jogos não tão difíceis, mas
A gente pode ter no meio um Cruzeiro lutando por vaga na Libertadores e um Fluminense quase rebaixado lutando para não cair. E esses times aí que lutam para não cair, como Fluminense, Criciúma e Red Bull Bragantino, eles são muito perigosos, né? Então, falando aí de Palmeiras e Botafogo, vamos falar também de Flamengo e Fortaleza, porque Flamengo e Fortaleza, eles têm uma chance de ser campeão brasileiro, mas hoje, infelizmente, gente, para um deles vai acabar o sonho. Aí você vai me perguntar, mas por que se ainda resta 3 rodadas ainda para Flamengo e Fortaleza? Para Flamengo e Fortaleza sim, resta 3 rodadas. Mas depois do jogo de hoje vai restar mais 3. Mas se o Fortaleza empatar com o Flamengo e o Flamengo empatar com o Fortaleza, eles não poderão mais alcançar o Botafogo e o Palmeiras. Só se o Palmeiras e o Botafogo perder todos os outros 2 jogos que eles vão ter depois do jogo de hoje. Aí sim, Flamengo e Fortaleza têm chances. Por quê? A matemática é a seguinte: o Flamengo tem 62 pontos. Tem 12 pontos em disputa. Se o Flamengo ganhar hoje do Fortaleza, o Flamengo chegará a 65, mesma pontuação do Inter. Só que o Flamengo tem uma vitória a mais que o Inter. O Flamengo ficaria em terceiro lugar. E a 6 pontos do líder Palmeiras. Aí o Flamengo teria 9 pontos em disputa, né? O Flamengo poderia chegar a 74 pontos, sendo que Palmeiras e Botafogo não podem pontuar nem nesse jogo de hoje, né? Além do empate, eles não podem fazer os 3 pontos, só empatarem e torcer contra 2 tropeços das equipes. Então, para o Flamengo ficou muito difícil, mas tem que ganhar, é decisão, tem que ganhar a qualquer custo. Já o Fortaleza pode chegar ainda a 66 pontos. Só que o Fortaleza tem que ganhar hoje também. Porque se o Fortaleza empatar com o Flamengo, ele está praticamente fora da disputa pelo título aí. Só Botafogo e Palmeiras mesmo que ficarão com a disputa do Campeonato Brasileiro para ver quem vai ser ou não campeão. Bem, o Flamengo já está garantido na Supercopa. Botafogo e Palmeiras que se virem aí para tentar chegar no rubro-negro. E lembrando que se acaso acontecer um milagre do Flamengo ser campeão brasileiro ainda, o vice-líder, né, o vice-campeão, ele disputa a Supercopa do Brasil do ano que vem contra o líder. Então, vamos às escalações de Flamengo e Fortaleza. Bem, gente, o Flamengo tem mudanças aí na escalação com as voltas dos 9 desfalques que tem. O Flamengo, o técnico Felipe Luiz vai a campo com Rossi, Wesley, Léo Ortiz e Léo Pereira, Alexandro, que vem numa fase daquelas, Ayrton Lucas, Alexandro Ayrton Lucas, né? Ele vai optar ou pelo Alexandro ou pelo Ayrton Lucas. Eric Pulgar, De La Cruz no meio de campo e Carlos Alcaraz, Gerson, Bruno Henrique e Gabigol. Esse pode ser o provável time do Flamengo. Lembrando que o Felipe Luiz ele vai ter que optar ou pelo De La Cruz ou pelo Alcaraz, né? Ali no meio de campo. Agora vamos para o provável time do Fortaleza. O Fortaleza vai a campo com o Flamengo com João Ricardo, goleiro, Brits, Gucevic, Tite, Cardona e Mancuso, Hércules, Emiliano Martinez e Matheus Rossetto, Marinho, Moisés e Lucero. Esse é o time do técnico Juan Pablo Vojvoda. E Juan Pablo Vojvoda vem numa fase aí, hein, gente, de vice-campeão de Sul-Americana, levando o Fortaleza a mais uma Libertadores. Fortaleza já está classificado para a Libertadores do ano que vem. E o Juan Pablo Vojvoda aí chamando a atenção de todos os olhares de quem gosta de futebol aí, tanto no Brasil como no futebol internacional. Bem, pessoal, a gente vai trazer aqui uma notícia que foi o Vender Casagrande que trouxe
sobre o Corinthians envolvendo a negociação de Hugo Souza com... E depois de tudo que aconteceu com o Hugo, o Flamengo rejeitou 2 garantias aí de compra do goleiro apresentadas pelo Corinthians. O time do Corinthians ele ameaçou levar o Flamengo na justiça. O time do Corinthians aí vem tentando contratar o goleiro, né? O goleiro tem contrato com o Corinthians até 30 desse mês, até sábado, e o Corinthians tem que apresentar uma garantia bancária até lá. Senão, ele ficará por mais 30 dias, até o dia 31 de dezembro. Depois disso, o Corinthians não pode mais comprar o goleiro. E o time do Corinthians, ele pretende aí, né, judicializar a questão aí e colocar o Flamengo na justiça aí por conta do Hugo Souza. Houve essa recusa por parte do Flamengo. O Corinthians está preparado, né, para uma última investida, uma última garantia robustica, né, para não ter nenhum questionamento, mas aí tem que ser isso aqui, ó, cascalho à vista. Cascalho à vista, se não for, o Flamengo não vende. E lembrando que o goleiro Hugo Souza tem vínculo com o Flamengo até o dia 31 de dezembro de 2025. Assim, ele ficará à disposição do técnico Felipe Luiz, caso o Corinthians não compre. Porém, o Flamengo pretende avaliar outras propostas aí, se o Corinthians não pagar o goleiro à vista e nem apresentar garantia de venda, de compra. O Flamengo tem, inclusive, aí alguns times de olho nele, como o Grupo City, dono do Manchester City da Inglaterra, e diversos outros clubes demonstrou aí o interesse pelo Hugo. Ou seja, o Corinthians quer comprar o Hugo Souza a qualquer custo. Se for para ser na justiça, que seja na justiça. Só que o Corinthians tem que lembrar que eles, antes de comprar o goleiro, eles têm que se livrar lá do transfer ban. Por quê? Porque eles conseguiram o acordo com o Balbuena, mas ainda não tiraram o seu nome lá do transfer ban. Então, por isso, eles não podem comprar o goleiro. Eu acredito que se eles não fizerem isso até sábado, o Hugo Souza ficará no Flamengo ou será vendido aí para outro time aí do futebol, né? A gente não sabe que time que vai ser, mas a gente sabe que o Grupo City está de olho no goleiro Hugo. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Peço para você mais uma vez que não é inscrito, se inscreve no canal. E para você que já é inscrito, meu muito obrigado. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.